igreja. Glorifique o nome do Senhor. Pode glorificar, Ele é digno de toda glória, honra, força e poder. Aleluia. Sem mais delongas, irmãos, abra a tua Bíblia lá em 2 Crônicas. Aleluia. Apenas um versículo. Abra no capítulo 20, o versículo 17. Só esse versículo mesmo. Eu aconselho aos irmãos a lerem em sua casa todo o capítulo 20. Glória a Deus. Aleluia. Quantos acharam? Digam amém. Amém. Tem até um hino, não é? Da banda TC, um grande amigo nosso, que ele compôs esse hino, fazendo menção nesse versículo, que diz assim: nesta peleja, ou nesta batalha, ou nesta guerra, não tereis que pelejar. Parai. Olha o que o Senhor fala. Parai. Estai em pé e vede a salvação do Senhor para convosco. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis. Amanhã saireis ao encontro, porque o Senhor será convosco. Deus, em o nome de Jesus, precisamos ouvir a tua voz, sempre, sempre. Fala conosco, é o que nós te pedimos. Podemos assentar. Irmãos, um tema muito desafiante nos dias de hoje, porque aquele que vê alguma coisa ou que sente alguma coisa, sabe com quem ele está lutando, o tamanho do inimigo, do nosso adversário. Mas nós lutamos contra aquilo que nós não vemos. Mas a questão é que o nosso Deus, Ele deixou para a igreja bem claro e visível aos olhos daqueles que têm fé, para que nós venhamos a enxergarmos aquele que nós combatemos contra. Eu sempre falo para a igreja, a nós estarmos atentos ao que está acontecendo em nossa volta. Quando eu falo em nossa volta, eu estou falando acontecendo no mundo, principalmente no nosso país. Irmãos, olha, eu acredito que nos últimos dias Satanás libertou ou liberou demônios diferentes, cujos seus nomes estão no nosso livro apocalíptico, para que a igreja possa entender o movimento diabólico que está acontecendo atualmente. Então a igreja ela precisa estar atenta, de pé, porque era desta forma que lá no Antigo Testamento Deus trabalhava com o seu povo. O povo não poderia estar dormindo, porque o inimigo sempre rodeou o povo de Deus. Se você ler o Antigo Testamento, você vai ver que Satanás sempre rodeou o seu povo, o povo de Deus. E quando o povo estava despercebido, o povo perecia. Mas quando o povo estava atento, o povo prevalecia. Então o que acontecia visivelmente ontem é para que nós possamos entender todas as estratégias do inimigo hoje. Se ele era contra o povo de Deus naquela época, ele é contra o povo de Deus nesta época. E o seu trabalho, as suas astúcias, irmãos, ela é diferente de todas as artimanhas que você possa tentar e procurar entender. Eu sei que nós somos abatidos. De vez em quando nós somos abatidos quando nós estamos distante de Deus. Nós nos distanciamos dele algumas vezes durante horas por dia.
e essa distância nos coloca em desvantagem do inimigo. Então, a igreja precisa estar atento para não se distanciar de Deus. Essa distância não pode ter um curto. Essa distância não pode estar de maneira nenhuma longe da mente do homem. É por isso que lá em Efésios fala que a nossa mente tem que estar ligada. O capacete da salvação, a fé. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais aumenta essa proteção. Porque Ele trabalha dessa forma. Olha, irmãos, na nossa mente, que faz com que venha a atrair a luz, e nós temos a visão para alcançarmos as coisas deste mundo, e assim na vida espiritual, da mesma forma. Quando nós estamos com a nossa mente no trono, com a nossa mente na palavra, com a nossa mente na igreja, com a nossa mente no louvor, com a nossa mente no sacrifício, quando nós estamos ligados com essa intimidade maravilhosa com o Altíssimo, com o Deus que nós louvamos, com o Deus que nós servimos, irmãos, nós temos discernimento para entender o que está acontecendo. Todas as vezes quando o povo de Deus estava na presença dele, oferecendo sacrifício, erguendo altares, louvando a ele dentro do templo, ignorando a idolatria lá fora, ignorando os deuses do mundo, Deus estava no meio do seu povo. Nós lemos uma palavra que eu tenho plena certeza que este povo nesta época estava tendo intimidade com Deus. Josafá estava tendo intimidade com Deus, o povo de Israel estava tendo intimidade com Deus. Irmãos, quando nós temos intimidade com Deus, basta nós erguermos as nossas mãos e as nossas vozes, Ele vai ouvirá do céu e descerá, irmãos, como um pássaro veloz e sarará a nossa terra. É desta forma que funciona. Quanto mais próximo de Deus, mais eu tenho vantagem. Quanto mais distante de Deus, eu estou em desvantagem com os meus inimigos. Então aparece Deus porque eles clamam. Irmãos, olha, quando o homem está na idolatria, Deus não ouve. Eu vou falar algo até pesado. Quando ele clama no adultério, depois do adultério, Deus ouve, mas da idolatria jamais. Jamais incentivando ao adultério. Porque quando você está em adultério, você se afasta de Deus. Mas quando o homem adultera e procura Deus, ele procura para se arrepender, para buscar a presença de Deus e pedir o sangue, e dizendo: Senhor, eu não vou voltar mais a praticar esta nojeira, eu não vou mais procurar. Deus entende, Ele ouve do céu, mas a idolatria é diferente. Deus abomina a idolatria, é porque a idolatria, ele se afasta de Deus, a fé desfalece, porque quanto mais fé, você se aproxima de Deus, e menos fé você se afasta de Deus. Se nós optamos por estarmos aqui nesta campanha de pé e diante de Deus, é porque nós temos fé, nós acreditamos que Deus vai entrar com a solução naquilo que nós estamos mais precisando. Quando eu ouvi uma cantora cantando, fazemos campanha para nós mesmos, eu meditei nesta letra, mas para nós mesmos. Irmãos, mas não significa esta campanha que o povo entra dentro da igreja. Significa a campanha armada para o povo. Eu não vou entrar em detalhes, mas para aquele que tem a mente de Cristo já entendeu. Eu devo sim fazer campanha para a minha vida. O povo de
de Israel estava em campanha em prol da vida de Israel, a segurança de Israel. Israel não teria que prevalecer nesta batalha, ele não poderia perder. Eles precisavam continuar ainda sendo vitoriosos, porque eles acreditavam em Deus. Então eles precisavam sim entrar em campanha. Irmãos, a tua vida pode estar caminhando 1000 maravilhas. Talvez você possa entender que aquilo que está acontecendo contigo não tem as mãos de Deus. As bênçãos que você está alcançando não tem as mãos de Deus. Mas olha, se você está na presença de Deus, servindo ao Senhor, sendo fiel ao Senhor, tudo que está acontecendo é sim as mãos de Deus abençoando a tua vida. Essa percepção nós temos que ter. É necessário nós termos essa percepção. Deus está do meu lado. Não aconteceu por acaso. E quando é algo de ruim, é porque Deus está chacoalhando. Cuidado, não entra, não vai. Deus, Ele sabe o que faz. E quando você entra, Ele te dá o livramento também. Porque quando você entra fazendo menção no nome dEle, Ele te dá o livramento mesmo você estando em desvantagem. Ele sabe lutar, Ele tem a estratégia dEle armada no mundo invisível. Irmãos, nós lutamos contra o invisível, nós não lutamos contra o visível. E Satanás, ele vem há muito tempo perseguindo o povo de Deus. E muitas das vezes, para ele nos alcançar, ele alcança o mundo lá fora. Ele tem as suas estratégias também. Ele conhece muito bem o coração do homem. Ele sabe que a nossa luta não é contra a carne, nem contra sangue, contra aquilo que nós vemos. Mas ele usa aquilo que nós vemos para atingir naquilo que nós não vemos. Ele tem as suas artimanhas, ele sabe muito bem. O comunismo está aí, estreitando o nosso país. E há muito tempo atrás, lá na União Soviética, Satanás usou o comunismo para matar quase 70 milhões de pessoas. Porque o objetivo dele é matar, enganar, destruir e atingir a igreja. E para isso ele não mede esforços para matar também o mundo lá fora. Atingindo o mundo lá fora, ele atinge a igreja, porque sabe, se Deus amou o mundo, a igreja também ama os pecadores, a igreja também ama o mundo. Então Satanás tenta colocar uns contra os outros. E a nossa guerra é contra os principados e potestades. Não, nós não fazemos campanha para nós mesmos. Nós fazemos campanha para destruir o inferno. Não, nós não queremos nos beneficiarmos primeiro. Nós queremos beneficiar o mundo. Quanto mais forte a igreja, mais fraco estará Satanás. As artimanhas deles cairão por terra, porque a igreja tem que ficar de pé. De pé. Senaqueribe desafiou Ezequias. E ele mandou um mensageiro avisar para Senaqueribe, e dizendo: olha, o Deus de vocês não vai prevalecer. Mexeu com o coração de Deus. O Deus de você, Ezequias, não vai prevalecer, porque o nosso Deus é maior. Irmãos, as guerras de antigamente eram disputa de deuses. É por isso que, quando o povo de Israel estava próximo a perder uma batalha, Deus avisava logo: vocês vão perder, vocês não têm intimidade, vocês não me prestam cultos, vocês estão do lado dos outros deuses, e estando do lado dos outros deuses, vocês irão perder a batalha. Esqueceu o que aconteceu com Faraó? Esqueceu o que aconteceu quando vocês passaram o Mar Vermelho a pé?
Às vezes nós esquecemos da graça de Deus, nós esquecemos da cruz, nós esquecemos de Jesus, e quando nós esquecemos, nós não temos o Espírito Santo, e sem o Espírito Santo, a igreja não prevalecerá. Pode vir campanhas em cima de campanhas, se você não tiver o Espírito Santo, você será um derrotado nesta batalha, será um derrotado nesta guerra. Mas se você estiver cheio do Espírito Santo, Ele dirá: nesta batalha não tereis que pelejar, esta batalha é minha. Aleluia! Quer sair vitorioso, meu irmão? Encha do Espírito Santo. Fala em línguas estranhas, rodopia, faça o que quiser, mas faça na presença de Deus. Aleluia! Nós temos que alegrar primeiro os céus. Olha que eles alegravam os céus com os sacrifícios, com os louvores, entravam no lugar santíssimo, glorificavam o nome do Senhor, ofereciam os sacrifícios. Olha, quando acendia o incenso e a fumaça subia, Deus enviava a resposta. Quando você ora, quando você está na presença de Deus, no lugar santíssimo, Deus ouve do céu e a tua oração será respondida como um pássaro veloz, direto ao teu coração, direto com a resposta que você precisa. Aleluia! Glória a Deus! Então Senaqueribe desafiou o exército do Deus vivo. Irmãos, nós somos desafiados todos os dias. Eu quero falar dessas duas batalhas. Josafá agora, quando ele recebe a notícia que os seus inimigos estão vindo ao seu encontro, a primeira coisa que ele faz, coloca todo o povo de joelho, apregou um jejum para todo o povo, e o povo se prostra diante de Deus. Um exército prostrado diante de Deus é o exército mais forte. Um povo prostrado diante de Deus são os corações mais fortes. Irmãos, a maior ousadia do homem não é dizer: inimigo vem, não, essa não é a maior ousadia. A maior ousadia é quando nós nos prostramos diante de Deus, nós mexemos com o mundo espiritual, nós mexemos com Satanás, nós mexemos com o inferno. E é isso que a igreja tem que fazer, uma campanha para mexer com o inferno, abalar o inferno, porque quando nós abalamos o inferno, nós sacudimos o céu ao nosso favor. Aleluia, glória a Deus. É necessário sermos ousados na presença de Deus. É preciso ousadia, determinação. O mundo lá fora fala garra. Temos que ter garra assim, uma garra espiritual, uma coragem espiritual. Josafá, fica de pé agora, porque eles estavam orando de joelho e de jejum. Fica de pé agora, eu ouvi a sua oração. Ei, irmãos, olha que coisa, que exemplo maravilhoso para nós. Está orando, nós estamos orando e nós iremos orar. E Ele vai ouvir a tua oração. Ele vai ver quando você se humilhar diante dele, e Ele vai te chamar pelo nome e vai dizer: Assis, nessa batalha não tereis que pelejar, fica de pé. Erlim, nesta batalha não tereis que pelejar, fica de pé. Lucas, nessa batalha não tereis que pelejar, fica de pé, porque eu irei ao encontro aos teus inimigos. Aleluia, glória a Deus. E a resposta para Senaqueribe foi um exército diferente, apenas um. Irmãos, olha que coisa maravilhosa a resposta para Senaqueribe. Senaqueribe diz assim: o teu Deus não prevalecerá. O mundo lá fora pode estar pensando isso, as autoridades podem estar pensando isso, algum inimigo teu pode estar pensando isso. De repente você recebeu um recado de alguém dizendo: não adianta ir nessa campanha porque você não vai prevalecer. De repente isso aconteceu. Eu acredito que muitas autoridades estão pensando: a igreja não vai prevalecer, o Deus da igreja é ficção, é fictício, não vai prevalecer.
Mas a resposta que nós demos: o nosso Deus nunca perdeu uma guerra e não vai perder esta guerra. Esta batalha é nossa, em o nome de Jesus. Nessa batalha a vitória é nossa, porque o nosso Deus está diante de nós. Eu creio. Senaqueribe, ele iria se surpreender para o que ia acontecer, porque ele desafiou, não foi o exército de Deus, ele desafiou o Deus do exército. É uma grande diferença, irmãos. Ele disse: o seu Deus não vai prevalecer. Se ele dissesse: vocês não irão prevalecer, poderia até ser que Deus amenizasse alguma coisa para o exército dele. Mas Deus não amenizou, nem passou a mão na cabeça do exército inimigo. Ele disse, Deus disse para o exército de Israel: olha, vocês não vão sair para a batalha. E eles oravam: mas Senhor, vocês não vão sair. Deixa essa batalha comigo. Irmão, não estou falando de Josafá, não. Estou falando agora de Senaqueribe e Ezequias. Ezequias, deixa o povo em Jerusalém, não saiam para a batalha. Podem dormir em paz. Ei, durma em paz. O guarda de Israel não dorme. Ele não vai te abandonar. Se você estiver na presença, se você estiver buscando, se você tiver intimidade, se você estiver louvando o seu nome, de pé diante dele, o inimigo não prevalecerá contra a tua vida. Pode dormir em paz. Deixa a noite com ele. A Bíblia diz que quando o povo de Ezequias foram deitar, foram dormir, depois de ter um dia gostoso com o Senhor, na presença dele, Deus enviou um anjo, apenas um, e o exército de Senaqueribe cercou Jerusalém. Quando se tinha uma cidade, irmãos, eles estão dizendo assim: vocês não vão comprar nem vão vender, vocês não terão alimento, vocês não terão água, ninguém vai abastecer a cidade. Acabou o comércio na cidade, a comida vai acabar e vocês serão humilhados. Irmãos, olha que coisa interessante. Eles disseram: o seu Deus não vai prevalecer, e agora queria matar o povo de fome e sede. Era humilhante, mas ficou apenas nas palavras. Ei, Satanás, vai ficar apenas na palavra, porque a igreja já é mais que vitoriosa, no nome poderoso do Senhor dos Exércitos, Jesus, o Deus de toda a terra. Eu falei que Satanás nos últimos dias soltou demônios, legiões de demônios, muitos, para perseguir a igreja de Tabela, até chegar perto da igreja. Mas a igreja tem que ficar de pé, lutando, batalhando. Não importa se o Apocalipse diz se a besta vai entrar em cena ou não, não importa. Nós temos que lutar. Temos que lutar, porque a igreja será arrebatada. Não esquenta a cabeça não, irmãos, com o anticristo. A igreja será arrebatada. Não esquenta a cabeça com a tribulação não, a grande tribulação, porque nós seremos arrebatados. Não esquenta não, lute. Satanás, ele quer que você desfaleça, que você não lute, que você fique parado. A igreja, irmãos, nós somos soldados alistados do exército de Deus. O nosso nome está lá, soldado de Isaías. E o soldado não foge da guerra, não corre da guerra, ele parte para cima para guerrear também. Se ele soltou legiões e legiões, agora Deus mandou apenas um anjo numa noite. Apenas um anjo. A primeira coisa que aquele anjo fez foi dissipar todos os malignos espirituais. Acabou com todos eles. Afastou todos eles de Jerusalém. A primeira coisa que
o anjo de Deus faz, o poder de Deus faz na tua vida, é dissipar todo o mal que te arrodeia. Bate em retirada. Você fica livre das potestades e principados. A primeira coisa, ele te livra. E livra a igreja. Uma igreja de joelhos na presença de Deus. Irmãos, os principados e potestades batem em retirada. Com a presença de Deus, eles não conseguem ficar perto. E eles não conseguiam ficar perto. Eu creio, a primeira batalha foi espiritual. Depois a Bíblia diz que apenas um anjo matou 185 mil soldados de Senaqueribe numa noite. Não desafie o exército do Deus vivo, nem o Deus dos exércitos. Não desafie, porque vai perder a batalha. A batalha que nós estamos não pertence a nós, pertence a Deus. E nós temos que ficar de pé, irmãos, e não fugir da luta. Para Josafá, que estava de joelhos, juntamente com todo o seu exército, imagina um rei de joelhos, e diz assim para ele: pega os levitas, pega a arca, os tamborins, percussão, pega os instrumentos de corda, pega as flautas, chofares, pegam todos os instrumentos que faz barulho. Fazer barulho. Irmãos, olha, se você passar perto de uma igreja e não tiver barulho, passar perto de outra e não tiver barulho, e na outra não tiver barulho, Satanás não será incomodado. Ele não gosta dos louvores. Ele não gosta de nossas vozes, porque as nossas vozes alcançam o reino de Deus. E tudo aquilo que alcança o reino de Deus, Satanás abomina, ele despreza, ele não gosta, ele tem ódio, tanto daqueles que louvam, quanto dos louvores deles. Ele não gosta, ele detesta, e ele tem que odiar a igreja, porque nós odiamos ele. Tem que funcionar dessa forma, porque funcionou com o povo de Deus lá atrás, e funciona com a igreja do século 21. Daí a pouco ele diz assim: deixe as suas armas, não leve arma alguma. O nosso Deus, ele é louco para destruir os inimigos do povo dele. Pensou que eu não ia completar, né, Satanás? Ele é louco para destruir os inimigos do povo de Deus. Ele consegue enxergar aquilo que nós não enxergamos. Ele nos dá visão através do entendimento com os nossos olhos espirituais, mas ele está enxergando. O mundo invisível pertence a ele. Se a guerra é espiritual, ele é espírito, e ele entende dessa guerra. Ele tem experiência com isso. Nessa batalha, povo de Deus, não tereis que pelejar. Não desfaleça com aquilo que está acontecendo. Não desfaleça com as ameaças do inimigo, seja visíveis ou invisíveis. Não desfaleça, permaneça de pé, permaneça em oração, permaneça na presença, permaneça louvando, permaneça gritando o grito de vitória, permaneça na presença, aleluia, porque a vitória é nossa, no nome de Jesus. Daí a pouco o povo de Deus começa a tocar e a cantar. Os cantores, porque o povo de Deus são cantores. Nós somos cantores, você é um cantor, cantora. A maioria daqueles que estão cantando no mundo saíram de dentro das igrejas, porque dentro das igrejas está a melhor arte, as melhores artes, os melhores pulmões, as melhores vozes estão e estiveram dentro das igrejas. E se porventura tiver alguém ouvindo esta palavra aqui agora, olha, você foi feito para o reino de Deus. O talento quem te deu foi Deus. Por que você está do lado de lá? Venha para o lado de cá outra vez. Volta ao passado, de volta para o futuro, de volta para a Nova Jerusalém. Aleluia.
Se está passando por problema, esta batalha, Deus quer assumir ela, toma ela de volta para Ele. Por que tanto desespero? Por que buscar a tua vitória em drogas, procurar nas drogas, no cigarro, na bebida alcoólatra, no pó, na cocaína, na heroína, na pedra de crack? Jesus continua te amando, porque funciona dessa forma, irmãos. Satanás, ele faz isso na guerra, para pegar o homem, tragar o homem para ele. Mas nós declaramos no mundo espiritual, ele não vai conseguir fazer isso na tua vida. E o povo louvava, cantava, glorificava. E o exército do outro lado da colina, o exército inimigo do outro lado da colina, e ouviram um grande clamor, um grande exército. Ficaram conturbados, ficaram sem medida e sem percepção, porque aqueles especialistas de guerra, para saber e conhecer através dos passos a quantidade do inimigo, eles ficaram confusos. Deus vai confundir os teus inimigos. Ficarão todos atordoados, seja no mundo espiritual ou material. Ficarão atordoados, não entenderão o que está acontecendo na tua vida. Esse grande movimento que está acontecendo dentro de ti, esse grande barulho que está acontecendo na tua vida, de glórias, de louvores, de cânticos, de servidão, de retidão, de sacrifício, será ouvidos no céu e no inferno também. Porque Deus ouvia e o inimigo ouvia também. De repente o inimigo ficou confuso. Ficou confuso. Não, o culpado foi você, o culpado foi ele, porque eram outros países guerreando apenas contra um. Ficaram confusos, colocando culpa uns nos outros. Você nos convidou para esta guerra e nós iremos morrer, nós iremos perecer. E entraram em atrito, em confusão, e se jogaram contra o outro, lutaram contra outro, e eles mesmos se pereceram. Os teus inimigos serão confundidos, e eles mesmos matarão uns aos outros. Eu estou falando no mundo espiritual, isso acontecerá sim. Satanás ficará confuso, os capetas ficarão confusos, e não tocarão apenas um dedo na tua vida, não jamais irão se manifestar na tua vida, irão se manifestar no arraial dele, menos no arraial do povo de Deus. Ficaram apenas despojos. Apenas os despojos, apenas riquezas para o povo de Deus, apenas vitória. Se você iniciou a campanha, não pare. Se você que está na tua casa e não veio na campanha, não iniciou, venha na próxima sexta-feira. Dá um voto de confiança para Deus, como esses que estão aqui deram um voto de confiança, como o povo de Ezequias deu um voto de confiança, como o povo de Josafá deram um voto de confiança. Dê um voto de confiança. Entre por aquela porta já com seu coração derramado diante de Deus. Já determina no mundo espiritual. Eu ouvi uma mensagem de um pastor, não vou falar o nome, que ele falou que esse negócio de determinar não é de Deus, é de Deus. Determina. Determina. Com Deus nós podemos todas as coisas. A alegria do Senhor é nossa força. E é força para guerrear, para batalhar, para persistir, para lutar, para estar na presença. Determina sim, profetiza. Ezequiel profetizou e um grande exército se levantou. Profetiza. Às vezes depende de nós a nossa vitória, não depende só de Deus, porque Deus, Ele quer primeiro ouvir da tua boca uma decisão, um ato de fé, um ato de confiança, um gesto. Ele quer ouvir da tua voz, clamor.
E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, clamar, se arrepender dos seus pecados, orar, irmãos, Ele vai ouvir do céu, Ele vai descer do céu, porque Ele promete. Quando você ora, você está determinando. Quando você clama, você está determinando sim. Não dê ouvido à voz alheia. O nosso ministério não é outro. O nosso ministério é esse que confia em Deus. Não ouça pregadores de outros ministérios, caso venha a contornar esta palavra de fé. Nós vivemos através de fé, nós lutamos através da fé. Nós acreditamos que aquilo que nós falamos neste mundo, irmãos, será alcançado no outro. Quando você determina bênçãos espirituais, elas vêm, porque há poder nas tuas palavras. Eu creio, e Satanás não quer que você profere as palavras. Determina vitória, determina bênção, determina cura, determina solução. Podemos sim, porque a Bíblia nos garante